Alô! Alô, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. E aí, gente, boa noite, vocês estão preparados? Estão com seus cafés? Com seus crucifixos? Com as velas acesas já? Eu não coloquei a câmera do livro hoje e eu coloquei uma foto dele por causa que nós estamos resolvendo uma questão da luz pro livro, que tem que ser uma luz específica por causa do posicionamento e tal. Aí ficou muito escuro. Aí mal dava pra ver o coitado. E daí não pode ser qualquer luz também pra não dar reflexo. Então, enfim, a gente vai ter que dar uma trabalhada nisso. Mas daí eu coloquei a imagem pra vocês verem qual foi a edição do livro que nós estamos falando, tá? O assunto de hoje vai desafiar os céticos e os crentes a se questionarem. Será que tudo é possível e basta falar que foi algo sobrenatural que o assunto está encerrado? Será que coisas que ainda não foram totalmente provadas pela ciência convencional pode ser descartado? Então a gente vai com essa abordagem do que será que aconteceu, né? Primeiro vamos começar com essa abordagem mais amistosa. Ok, e aqui o assunto é bastante coisa hoje por causa que nós vamos falar sobre várias outras coisas, não só do livro, tá? Esse livro aqui, específico, Amityville, ele é somente o depoimento do casal da família Lutz, que são as pessoas que moraram depois na casa, depois dos crimes que aconteceram lá. Então, ele não questiona em momento nenhum se eles estão falando verdade ou não. É um livro só contando o relato daquele casal. Não tem, por exemplo, outros tipos de depoimento que talvez entre em conflito ou não. O autor nunca nem cogita que possa outra coisa ter acontecido. Então, o que que eu fiz? Eu vou trazer bastante o assunto desse livro aqui, que são puramente o depoimento do casal. Mas também eu li outros artigos e eu li outros livros que envolvem o casal Warren. Lembra dos caçadores sobrenaturais? Eu li alguns artigos que envolvem eles para ter alguma outra perspectiva. Eu li manchetes da época de notícias para ver o que a polícia estava pensando. Então, assim, eu li muitas outras coisas para tentar trazer várias teorias depois para vocês. E principalmente para poder pegar informações do que aconteceu na casa antes dos Lutz aparecerem. Antes de todas essas assombrações começarem. Beleza? Então só avisando que eu vou misturar um pouquinho as coisas aqui, tá? Ter medo é normal e algo bom, com certeza. É o nosso sistema. É o nosso sistema de segurança apitando, né? Hoje nós vamos revisitar os terríveis assassinatos que aconteceram em Amityville. E vamos tentar levar em consideração vários pontos de vista. Amityville é uma vila da cidade de Babylon, dentro de Nova York. Nada de muito interessante acontecia naquela pacata cidade, mas isso mudou em 1974. A família DeFeo morava no número 112 da Ocean Avenue. Seus integrantes eram o pai Ronald, a mãe Louise, o filho mais velho Ronald Joseph Jr. e os filhos menores Dawn, Allison, Mark e John. A vida da família era confortável. Eles tinham essa grande casa aconchegante, alguns investimentos lucrativos, bens valiosos como os barcos, etc. Então a vida deles não era... A vida deles era confortável, né? O que dificultava a rotina deles era o temperamento do pai. Ele costumava se irritar com qualquer coisa e sempre descontava na família. Ele também adorava uma bebida, o que o deixava ainda mais agressivo. Ele era especialmente rígido com o filho mais velho, o Joseph. Ele deixava com que Joseph fizesse quanta festa ele quisesse e dava do bom e do melhor pro rapaz, mas em contrapartida, queria que ele se tornasse uma cópia sua. Ronald tentava moldar o filho à própria imagem, então o mimava com bens materiais, mas era bruto e impaciente quando precisava corrigir algum desvio moral. Era mais ou menos aquela coisa de ele alimentava a inconsequência do filho, e quando isso resultava em algo ruim, porque é óbvio, né, uma pessoa sem limites vai causar prejuízo e danos, ele acabava punindo
o rapaz de maneira até desproporcional. Então era uma relação bem desbalanceada, né? E aí tá a foto da família. Na verdade, essa foto é a foto dos filhos. Os pais não estão ali, ok? O da frente ali, o mais velho, é o Ronald e Joseph. Eu vou começar a chamar ele só de Joseph, porque senão vai confundir com o pai dele, tá? Porque os dois são o Ronald. E daí a Dawn ali na frente e os outros 3 menores ali atrás. Dawn, acho esse nome tão bonito e hippie. Alguns são abreviações, mas eu vou usar eles como abreviação porque provavelmente a gente vai falar bastante. Então eu dei umas abreviadas e botei apelidos e coisas assim, mas esse a princípio é o nome dela mesmo. E dava pra ver que essa relação do pai e do filho mais velho era complicada também, já desde o início, né? Porque ele é o primogênito, tal, o guri, né? Talvez o Ronald sempre quis ter um guri. E tanto que colocou o próprio nome dele no filho. Aí só acrescentou o Joseph e o Júnior. Então, tanto que muita gente começava a chamar ele de outros apelidos para não confundir com o nome do pai. Então, primeiro eu vou contar o caso dos assassinatos e do que aconteceu com a família DeFeo. E depois a gente vai pro caso da família Lutz, que é a do livro. Beleza? Perto das 13h15 da madrugada de 13 de novembro de 1974, Joseph executou os integrantes da sua família um a um, usando um rifle esportivo modelo Martin 336. Depois, correu para o bar que ficava próximo à sua casa e entrou gritando: "Vocês têm que me ajudar. Acho que meus pais foram baleados." Assustadas, várias pessoas correram para a casa 112 e encontraram o restante dos DeFeo morto em suas camas, todos baleados. Na verdade, é daí que vem essa história do 13h15, né? Da 3 horas, das 13h30, das 13h15, vem daí. De tão famoso que ficou esse caso. Joey Westwich, um dos frequentadores do bar, ligou para a emergência e logo a casa estava cheia de policiais do condado de Suffolk. Até o momento, Joseph era tratado como sobrevivente ao atentado, mas depois que viram tantas inconsistências no seu depoimento e de constatarem que não havia vestígios de outras pessoas na casa, Joseph passou a ser o principal suspeito do crime. Não, é que na verdade o 333 é só porque é metade do 666. Isso, a galera só não fala que a hora do capeta é às 6 da manhã, porque não tem como ser 666. Mas tem como ser o horário 333 e 333 é de madrugada. Então meio que essa parada do 333 é só porque é a divisão de 666. Mas o horário original do que aconteceu originalmente mesmo é 13h15. Por isso que muita gente faz a brincadeira do 13h15 ainda, ou do 13h30. Ele foi levado sob custódia enquanto a equipe de investigadores continuava a procurar pela casa. Joseph passava mudando a sua história. Uma das versões era de que a máfia estava por trás das mortes, e foram tantas pontas soltas que quando continuaram pressionando o rapaz, ele acabou confessando no dia seguinte, dizendo, abre aspas, "Quando comecei, eu simplesmente não consegui mais parar, passou tudo tão rápido." E, gente, tem várias versões que ele contou pra polícia. Ele contou até, teve uma mais mirabolante, que ele passou horas contando de que era um caso que envolvia um daqueles policiais que tinha uma rixa com a família, e daí matou o pessoal e tava tentando incriminar ele. Então, assim, os policiais tiveram que ter bastante paciência pra poder contornar todas essas versões até achar uma mais plausível. As investigações continuaram até outubro de 1975, quando enfim o julgamento começou. A principal linha de defesa era alegar insanidade, mas diferente dos outros casos que geralmente se apoiavam numa insanidade, causada por condições físicas como psicose, transtornos mentais e outros,
A equipe de defesa também incluiu os relatos paranormais nos depoimentos. Em parte, era para usar isso para provar que Joseph não estava totalmente são, mas também chamavam médiums e caçadores de fantasmas para visitar a casa. E assim, dava para ver que eles estavam seguindo duas linhas ali, duas linhas de defesa. Eles estavam querendo ver se alguma delas ia colar com o júri, entendeu? Assim, o que colar, a gente segue isso até o final para tentar liberar o nosso cliente. Se caso eles não conseguissem comprovar essas manifestações na casa, eles basicamente iriam jogar pra insanidade. Eles iam jogar pra alegação de insanidade e não, realmente, ele viu como ele é louco, ele fica falando que tem assombração lá e não tem. Não podemos condenar ele por isso. Entendeu? Eles estavam meio que... A defesa levou em consideração o que ele estava falando só pra tentar armar um caso melhor. Parece que Jesus morreu às 15 e como blasfêmia eles usam 3 da manhã como hora do demônio. Não sei se isso é verdade. É que daí é muito difícil você rastrear a origem de algo precisamente como isso, porque provavelmente começou em algum lugar, aí outra coisa aconteceu que daí misturou. Tipo, conforme o tempo vai passando, o pessoal vai encaixando outras coisas, né? Mas eu sei que o do 1315, ele saiu especificamente daqui. Ser advogado é difícil, meu Deus. Eles estavam tentando jogar pra quem pegasse, né? O psiquiatra Daniel Schwitz apoiou a alegação de insanidade a favor da defesa. Já o psiquiatra do Ministério Público, Harold Zolan, afirmou que apesar de que Joseph era usuário de LSD e heroína, e que tinha transtorno de personalidade antissocial, ele não estava consciente durante o crime. No final, Joseph foi considerado... Não, e que, apesar dele ter o transtorno de personalidade antissocial e de usar essas drogas, ele estava consciente durante o crime. No final, Joseph foi considerado culpado de 6 homicídios em segundo grau. Segundo grau é quando o culpado ele teve a intenção de matar, só que ele não planejou. Não houve aquele plano, né? Muito mirabolante. Foi uma coisa meio que aconteceu no momento. O juiz Thomas Stark condenou Joseph a 6 penas consecutivas de 25 anos. Ele permaneceu na cadeia de Green River e nenhuma de suas apelações para condicional foram ouvidas. Nessa época tava popular essas coisas de paranormal, né? Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas era uma linha de defesa que muitas pessoas poderiam considerar nessa época. Por exemplo, se alguém alegasse isso hoje, provavelmente viraria piada, teria galera que ia acreditar e tal, mas naquela época ainda o pessoal levava muito mais a sério isso como talvez um motivo plausível, sabe? Já ia falar do pessoal da Invocação do Mal e googlei. Eles investigaram esse caso. Sim, daqui a pouco a gente vai falar deles também um pouquinho. Na verdade, eles não tiveram muita participação. Eles fizeram a investigação, porque, na verdade, eles investigaram quase todos os casos famosos, né? Mas eles não tiveram tanta participação assim como em outros casos, tipo Annabelle e por aí vai. Apesar do caso já estar fechado, muitas pontas ficaram soltas. Para finalizar a investigação, eles usaram as evidências que faziam sentido com a teoria principal, e o restante apenas ficou de fora. E olha só, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o plano do segundo andar da casa dos Defeu quando na época ali, na noite dos assassinatos, todos eles foram encontrados em suas camas, né? Então aqui esse era o segundo andar, onde ficava as 3 crianças mais novas e o casal. E daí tem a do terceiro andar, que ficava o quarto da Dawn. Na verdade, para fazer então a condenação do Joseph, os investigadores e a polícia local lá e a acusação, né? Eles juntaram o que fazia sentido para eles. E as perguntas que ficaram sem resposta
eles simplesmente não levaram mais em consideração. Uma coisa que muita gente pergunta é: nossa, mas teve tanto caso de assassinato monstruoso já, por que que essa casa específica ficou famosa? Tipo, ah, beleza, morreu gente lá, foi horrível, e teve gente falando que teve assombração lá, mas por que que essa história foi levada tão em consideração, diferente das outras que foram aparecendo? Porque outras casas morreram gente e outras pessoas alegaram que estavam sendo assombradas e ninguém deu muita bola. Por que que essa casa ficou tão forte, essa história? Principalmente pelo fato que aconteceu justo nessa noite dos assassinatos. Muita inconsistência começou a aparecer no caso, e apesar de que o Joseph, ele admitiu que tinha matado as pessoas, nem o Joseph conseguiu explicar como que aconteceu a parada. Pô, toda vez que eles perguntavam alguma coisa do tipo, isso aqui não faz sentido, como que você fez? Ah, então, eu fiz de tal jeito. Não, não, mas esse jeito não funciona. Ah, então eu não sei. Nem eles sabiam explicar. E eles não conseguiram encontrar vestígios na casa que explicasse essas coisas. E eu vou citar elas agora pra vocês. Alô, Tassi! Boa noite. Tudo bom? Tô desde o início da live. Sempre tô na live. Às vezes eu fico só quietinho mesmo, sei. Você tá planejando alguma coisa muito cabulosa. No livro não mostrou a planta desse jeito, onde fica o quarto da costura e da Miss. O quarto da costura e da Miss, eles... Ó, o quarto da Miss seria... É que essa é a planta antiga, né? Essa é quando os Defeu ficaram lá. O quarto de costura é aquele quarto ali que não tem ninguém, provavelmente, porque no livro eles não dão uma descrição exata de como que ficou a... Por exemplo, assim, o quarto era à esquerda e não sei o que, eles não falam exatamente. Mas se a gente for levar em consideração que quando os Lutz entraram na casa pra morar, eles usaram muito dos móveis que os Defeu já tinham, então é possível que muitas das coisas ficaram no mesmo lugar. Um local que não foi muito mexido foi justo nesse quarto de costura. Provavelmente, esse quarto, que é o quarto mais, digamos, amaldiçoado da casa, é esse quarto ali que não tem ninguém dormindo ali em cima do quarto do casal. Mais próximo da escada, possivelmente, né? Aí o quarto da Missy pode ser um daqueles quartos das crianças ali. E o outro quarto virou o quarto de brinquedo dos rapazes. Isso lá quando os Lutz foram morar, né, gente? Ó, e esse aqui é a planta do outro andar. Essa é a planta do terceiro andar. O terceiro andar, onde tem aquelas sacadinhas pro pessoal ficar, tá ali. E ali era onde ficava o quarto da Dawn. E aí, do outro lado, era o quarto do Joseph, né? Mas daí foi encontrado mais ou menos assim. E uma coisa que eles não explicam também, nesse livro que a gente tá falando hoje, é o porquê que certos quartos são mais amaldiçoados que outros. Por exemplo, se fosse só dizer que a maldição da casa começou na noite dos Defeu, não era então pro quarto do Joseph ou pro quarto onde morreu mais gente ser o pior? Por que que o quarto de costura e o quarto da Missy exclusivamente foram os quartos que ficaram mais pesados? Isso é uma coisa que o próprio livro não explica, porque os Lutz não sabem, né? Então, e na minha pesquisa eu só encontrei que isso aí tem a ver com os moradores antigos. Outros moradores bem antes dos Defeu. Porque não foram os Defeu que construíram a casa, né? Várias outras famílias moraram lá antes dele. Então, talvez aconteceu outras coisas dentro dessa casa que carregou mais esses outros quartos. E daqui a pouco a gente vai falar de um outro quarto também, que não faz muito sentido ele estar na planta da casa. Então, a galera que acredita nessa coisa de que estava amaldiçoado e fantasma e tal, eles realmente acham que foi algo que já vem acontecendo nessa casa há muito tempo antes dos Defeu. E vocês viram aqui nas fotos que todos eles estão de bruços? Cada um deles estava na sua própria cama e foi encontrado na sua própria cama dessa forma. Isso foi muito bizarro, isso foi muito questionado pelos investigadores.
Eu vou listar agora para vocês algumas das coisas que não fizeram sentido dentro da história que a acusação manteve. As 6 vítimas foram encontradas em suas próprias camas, deitadas de bruço e com a aparência de que estavam apenas dormindo. Não havia nenhum sinal de luta na casa ou nos corpos. Ninguém tentou revidar ou fugir. Os móveis estavam no lugar, não havia marcas de restrição no corpo das vítimas, nada. Não havia arrombamento, não havia tipo sinal de que alguém tropeçou em algo quando correu. Não tinha nada disso. Durante a autópsia, não foi encontrado qualquer vestígio de sedativo ou calmante que poderia ter colocado a família para dormir. Essa era uma das teorias, que o cara drogou a família para poder fazer isso. Não encontraram nenhum tipo de droga, sedativo, nem remédio, nem álcool no corpo de ninguém. Em resumo, não há como Joseph ter ido de quarto em quarto e atirado, porque as pessoas iriam correr e não seriam mortas em suas camas. Ele poderia até conseguir matar todo mundo, mas alguém ia levar um tiro fora da cama ali. Não ia todo mundo ficar bonitinho assim. Isso que é muito esquisito, né? E ele também não poderia ter matado elas em outro local e depois as colocado na cama, porque não tinha qualquer traço de sangue no resto da casa. E o padrão de sangue encontrado na cama confirmava que ali que havia sido o tiro. Então, nem se tivesse atirado, limpado o sangue e botado as pessoas na cama não faz sentido, porque tem métodos que os investigadores conseguem achar sangue escondido mesmo que você tenha limpado. Não foi encontrado em nenhum momento, em nenhum lugar da casa ou da propriedade. E o impacto do tiro, ele realmente foi encontrado nas camas também, provando que foi ali que houve o tiro. Então, todas as possíveis teorias que os investigadores estavam criando ia por terra com essas evidências. E faz um estrago ainda, né? A Louise estava sem calça. Na verdade, eu acho que ali é um pijaminha. Não houve também nenhum tipo de agressão sexual a ninguém. Não houve, por exemplo, pessoas despidas de uma maneira esquisita pra dormir. Elas estavam realmente parecendo que elas estavam dormindo. Bizarríssimo. E o barulho, exato. Podemos pensar que Joseph rendeu toda a família ao mesmo tempo e foi atirando em cada um depois de mandá-los deitar. Mas isso levaria muito tempo de execução, levando em conta que ninguém tentaria revidar. Tem sempre essa, né? E como é que você, tipo, é um pai e uma mãe, tá vendo que seus filhos vão ser mortos e você vai ficar bonitinho, sentadinho, concordando com o negócio? É estranho pensar nessa hipótese, né? E principalmente que o intervalo entre as mortes seria maior e os tiros poderiam ser ouvidos pelos vizinhos, porque ali, gente, as propriedades não são muito afastadas das outras. Não teria como você não escutar um tiro. Porque a arma nem tinha silenciador, pra começar, né? Nenhum vizinho ouviu nenhum disparo. Mesmo a arma sendo um rifle de caça sem silenciador. Eu achei um vídeo aqui de um cara. Eu vou mostrar pra vocês. Vou até pausar a música aqui. Ele tá testando um dos rifles da mesma marca que foi utilizado. Eu achei porque eu queria saber quanto barulho um rifle desse faria. Poxa, um rifle de caça, né? Sem silenciador. Então, não é exatamente a mesma arma que o Joseph usou, mas é da mesma marca, da mesma linha. Faz muito barulho e os quartos eram perto, não faz sentido, né? Sim, o medo não ia deixar eles ficarem quietos. Pois é, ainda mais sendo filhos, né? O que eu acho foda foi os vizinhos não ouvirem também. Minha tia na sala assistindo o culto na igreja capturando o PC do quarto. Não deixa ela ver a live, Paulo, pelo amor de Deus. Ela vai te proibir de voltar aqui. Marlin Guide Gun, 4570. Guess who's gonna shoot it? Olha o eco. Vocês viram o eco que tá dando essa arma? Não, o cara, sem falar que o cara atira pra caralho, né? Mas é que eu acho que o canal dele, ele realmente fica fazendo review de armas. Mas... Não, o velhinho é bom, o velhinho é bom.
Mas eu quero que vocês se concentrem, não no tem... Tentem escutar só o tiro da arma, pra vocês verem. Vocês viram o eco que dá isso? Vocês viram a potência que tem um rifle de caça sem o silenciador? E se contar que, olha, alguém a quilômetros de distância nessa floresta vai escutar. Como é que um cara, como é que as famílias vizinhas não escutaram com as casas uma perto da outra? É muito esquisito. Não, é uma coisa que eles não conseguiram explicar até hoje por que que aconteceu. A polícia concluiu que as vítimas foram mortas enquanto estavam dormindo e que simplesmente não acordaram. E foi isso que fez os boatos sobre ocultismo e maldição ficarem tão fortes. Em uma das versões contadas pelo Joseph, ele afirma que foi obrigado a cometer o crime. Ele dizia, abre aspas, todo dia eu acordava às 13h15 e uma voz me mandava matar todos. Ninguém levou isso a sério no depoimento, mas quando o caso se provou anormal, muita gente passou a acreditar em Joseph. Então esse é o motivo principal que levou esse caso a ficar tão famoso, porque além de todas as além de, claro, de um assassinato brutal que isso as pessoas, né, isso chama a atenção das pessoas, e mais ainda a alegação de que era maldição e demônio e fantasma, mas a inconsistência no caso foi isso que levou esse caso ficar tão famoso e as pessoas acreditarem que o Joseph pode ainda assim estar falando a verdade. E eles até chegaram a procurar um possível silenciador e tal, porque tem pra essa marca, pela pesquisa que eu vi, tem, mas eles não encontraram, eles conseguiram encontrar até o case, a caixinha que ficava essa arma, que o pai do que o Ronald guardava essa arma, e nem tinha local para guardar silenciador. Então dava para ver que o conjunto que o cara comprou nem vinha silenciador. E quando perguntavam pro Joseph se ele tinha usado algum tipo de silenciador, o guri mal sabia dizer o que que era. E falou que ele simplesmente usou o que o pai tinha. Existe ainda uma outra linha de investigação onde Joseph apontou a sua irmã Dawn como cúmplice. Ele contou que havia brigado feio com o pai naquele dia e que a sua irmã concordou em ajudar a matar os pais. Só que Dawn teria matado os irmãos menores para se livrar de testemunhas, o que enfureceu Joseph, que acertou uma pancada na cabeça dela para que ela desmaiasse e depois deu um tiro para finalizar. De fato, foi encontrado vestígio de pólvora na roupa de Dawn, o que pode sugerir que ela tenha disparado uma arma naquela noite. Mas essa foi a única pista que concordava com a versão dada por Joseph. E não foi encontrado qualquer ferimento na cabeça da Dawn. Acabou que essa história também foi deixada de lado. Então ele contou novamente uma versão que, a princípio, teria respaldo, mas que acabou inconclusiva. Todas as versões que ele dava ou eram completamente mirabolantes ou tinham aquele pezinho de vestígio comprovado e no final não fechavam com nada. O problema é que nenhuma bate com muitos fatos de coisas que não tem provas. É assim, eles meio que provam metade, mas o resto não tem, né? Por isso que não tem uma única versão da investigação que abrange todas os pontas soltas, as evidências, não tem. Isso parece alguém que está tentando explicar algo que não presenciou. Cara, é muito esquisito. É como se ou ele tá tentando acobertar pra alguém, ou ele teve um lapso e ele não lembra o que aconteceu e começou a inventar. Ou ele simplesmente tá achou muito engraçado que ninguém tava encontrando a história verdadeira e começou a pimentar mais ainda. Pode ser muita coisa, muita coisa. E é engraçado por causa que algumas pessoas começaram até a chamar o cara de gênio do crime, sendo que ele nunca se sobressaiu racionalmente em nada. E até os próprios irmãos às vezes caçoavam dele e tal, porque ele era... Sabe quando a pessoa é muito mimada, às vezes ela fica acomodada, então ela não exercita raciocínio e coisas assim. Então ele era esse cara.
sabe? Esse cara que não exercita, que não se esforça, que não sabe. Então não teria como ele programar um plano tão mirabolantemente perfeito, e ainda não faria sentido ele programar tudo isso, sendo que ele seria culpado de qualquer forma. Uma questão que a gente tem que levar em consideração também é que a maioria dessas novas versões que o Joseph contou, ele fez isso, ele contou depois que ele já tinha sido condenado. Muitos escritores, produtores de TV, jornalistas ficavam procurando ele na cadeia para poder ter acesso a essas entrevistas inéditas. E se a gente comparar com outros casos que tiveram tanta repercussão, é normal que os criminosos fiquem tentando chamar atenção para si o máximo que eles conseguirem, porque eles já estão presos. A única forma de chamar atenção é alegar que tem novas informações ou que eles querem mudar os depoimentos deles. Por isso que os investigadores têm muita cautela quando eles vão lidar com criminosos que já foram condenados, porque pode ser que eles pensem, quer saber? Vou contar a verdade logo porque eu já fui condenado. Mas também pode ser que vou inventar alguma coisa para poder ter algo para fazer da minha vida. No fim, Joseph permaneceu na prisão pelos assassinatos, mas mesmo que a versão final descartasse qualquer atividade paranormal, os moradores de Amityville jamais esqueceram da história da Casa Mal-Assombrada. E logo todo o país voltaria a falar dela, só que as vítimas agora eram os novos moradores da 112 na Ocean Avenue. Agora sim, nós vamos entrar na história dos Lutz. O livro Amityville, escrito por Jay Anson, traz os relatos do casal Lutz. A família Lutz se mudou para a casa 112 um ano depois da condenação de Joseph pelos assassinatos. Quando visitaram a casa pela primeira vez, eles mal puderam acreditar que um casarão daquele tamanho, com casa de barcos e um quintal grande, poderia custar tão pouco. Então a corretora de imóveis fez uma cara desconfortável e lhes contou sobre os crimes horríveis que aconteceram ali. Certa de que eles não iriam comprar depois de saber. Então ela marcou para mostrar a casa, mostrou toda a casa, deixou eles maravilhados, porque a casa estava em um estado ótimo, porque querendo ou não fazer só um ano que ela estava abandonada, digamos assim, né? Aí depois, quando tinha praticamente convencido o casal já, ela falou que o motivo pelo qual a casa estava tão barata é porque tinha ficado tanto tempo sem ser comprada. Eu fico pensando que eu não compraria nem a pau. Eu provavelmente compraria. Porque talvez eu tivesse uma mentalidade meio como a dos Lutz. Tipo assim, ó. Nossa, que coisa horrível que aconteceu aqui. Vamos benzer essa casa? Vamos. Puta, mas olha o preço dessa casa. Estão dando ela, gente. Pelo amor de Deus. Seria muito bizarro morar numa casa que aconteceu essas coisas, mas... Ai, cara, às vezes pelo valor... Imagina você não ter uma casa própria, né? Sei lá. Então eu parei justo quando a corretora contou pros Lutz o motivo pelo qual a casa estava tão barata. E para surpresa dela, os Lutz disseram que não se importavam, porque não acreditavam em nada sobre assombrações e fantasmas. Eles apenas queriam aproveitar que a propriedade estava com um preço excelente. O acordo foi fechado e Kate e George Lutz e seus filhos, Daniel, Christopher e Missy, se mudaram para o novo lar. A fotinho da família aí. E nessa parte da história, que essa começa a história dos Lutz, né? A gente começa a se perguntar se eles realmente não sabiam dos assassinatos antes de procurar a casa e tal. Eles sempre falam, eles sempre batem na tecla de que eles não sabiam e só souberam depois que visitaram a casa e se apaixonaram por ela. Mas fica aquele questionamento, né? Será que sabiam? Será que não sabiam? Porque era um caso famoso, mas o caso ainda não tinha ficado tão famoso assim. Foi depois Foi depois da estadia dessa família que ele ficou famoso a um nível de país e do mundo, né? No livro, o foco é totalmente nas experiências da família e do padre que se envolve com o caso. Não há questionamento se aquilo foi real ou não. O autor garante que tudo é real e que os depoimentos são super confiáveis.
Quando ele entra no assunto sobre pessoas céticas, ele nem cogita que os Lutz possam estar mentindo ou exagerando. Ele apenas fala que se não tem explicação sólida e racional para os eventos, e se não tem provas de que os Lutz estão mentindo, então tudo tem que ser real. Então, assim, se vocês estão procurando um relato que mostre pistas, teorias, controvérsias, vocês não vão achar nesse livro, tá? É puramente a versão dos Lutz. Os primeiros dias na casa foram calmos. Certas coisas aconteciam, mas o casal podia facilmente atribuir a forças da natureza, como vento, gravidade, etc. Às vezes as portas emperravam. Um barulho estranho vinha de um lugar onde não tinha ninguém. Mas como eles eram bem céticos, foi somente depois que as aparições se tornaram mais fortes que eles acharam que tinha algo errado. E a gente é bem assim, né? Eu lembro que esses dias a gente tava comentando de que quando alguma coisa acontece e a gente não sabe o motivo, a nossa primeiro impulso é falar: ah, foi o vento. Ah, não, com certeza a casa tá estalando porque ela tá eclodindo. Ela não é um fantasma que tá apertando ela, entendeu? Ela vai, sei lá, ela tá eclodindo porque a gravidade tá fazendo isso, entendeu? A primeira mudança visível foi no próprio comportamento da família. O Sr. Lutz não costumava perder a calma facilmente e nunca tinha brigado com os meninos. Ele era o oposto daquele perfil do Ronald DeFeo. Ele agia de forma estranha. Ficava insistindo que a casa estava mais fria que o normal. Enquanto os outros se sentiam quentes e seguros na casa, o Sr. Lutz repetia que estava com muito frio e ficava alimentando a lareira sem parar. Ele checava o sistema de aquecimento da casa o tempo todo, só para ver que não havia defeitos. Ele chegou a gastar em apenas um dia a lenha que era para durar a semana inteira, de tanto que ele alimentava o fogo. Ele também passou a brigar direto com as crianças, dizendo que elas eram mal criadas e que deviam ser punidas. Tem até uma parte que a senhora Lutz comenta que ela nunca tinha visto o cara gritar com as crianças. E que depois de uns dias na casa, foi a primeira vez que ele perdeu a paciência e gritou com os meninos. Né? Estranho. Ele fazia meditação. Eles faziam meditação transcendental. E é engraçado essa parte no livro, né, Min? Porque eles acharam que meditação transcendental era algo que poderia fazer algum tipo de invocação. Tanto que quando eles comentam com o padre que eles faziam esse tipo de meditação, que é um tipo de meditação apenas, o padre pediu para eles pararem porque podia ter algo a ver com os acontecimentos da casa. A senhora Lutz também passou a brigar mais com as crianças. Ela perdia paciência para qualquer travessura ou acidente dentro da casa. Chegava até a culpar as crianças pelos móveis caídos ou que mudavam de lugar. Os filhos juravam que não tinham feito nada, mas os pais não queriam saber. Mandavam eles arrumarem e ainda os colocavam de castigo. E como isso é comum, né? Sempre nas histórias de terror, filmes, qualquer coisa de terror que tem criança, a criança sempre vê algo, conta pra alguém e a pessoa fala: ah, é sua imaginação, ou para de mentir, ou acontece algum acidente, os adultos não sabem o que aconteceu, culpam a criança. Não importa o quanto a criança jura de pé junto que não fez nada, eu acho que assim, os adultos meio que se negam. Tipo, eu prefiro culpar a criança e falar que ela tá mentindo pra mim, do que acreditar que pode ter sido alguma outra coisa. E é muito complicado isso por causa que muitas das histórias a gente vê que as crianças têm medo de contar. E elas sofrem aquele trauma ou presenciam algo muito esquisito e elas ficam com tanto medo que elas não contam pra ninguém. Elas se fecham. Só que também quando elas não se fecham e elas tentam contar, dá a impressão que os adultos não levam a sério. E é claro que não é fácil uma criança vir te contar algo absurdo e você falar: com certeza é verdade. Não é isso, mas a partir do momento que começa a acontecer muito seguido, ou que tem certa lógica na história que a criança tá contando, tipo, não investigar o que ela tá falando é muito esquisito, porque criança também perde atenção muito rápido.
ela perde interesse muito rápido. Então, se ela tá inventando uma história, possivelmente no outro dia ela não vai nem lembrar. Agora, a criança fica mantendo a mesma história o tempo todo, ou uma história muito parecidas, e ninguém leva a sério, é um pouco forçação de barra, né? Cara, a primeira coisa é ver como o animal ou a criança vão reagir ao novo ambiente. Dependendo, pega as malas e vaza. Né? Principalmente os animais, né? Os animais são muito sensitivos para essas coisas também. A caçula da família, Missy, parecia a que menos se importava com as mudanças dos outros. Ela contou que tinha feito um novo amigo na casa e que ele se chamava Jody. É normal crianças terem amigos imaginários, então no início ninguém ligou. As coisas ficaram mais sérias quando George passou a sonhar com acontecimentos bizarros e também a ver essas coisas enquanto ainda estava acordado. Ele via vultos e escutava sussurros. Passava indo até o abrigo de barcos na margem do rio para verificar se as portas continuavam trancadas. Ele nem sabia o motivo de ficar indo lá. Só sentiu uma forte vontade de garantir que ninguém entrava lá. Na propriedade, na beirada da propriedade, passava um rio. Lá tinha casa de barcos, onde ele guardava os 2 barcos que ele tinha. Por isso que eles acharam que era muito barata a propriedade, porque além de tudo tinha casa de barco que era perfeita para os barcos dele. Então é meio coincidência demais, né? Então ele nem sabia o motivo, mas ele passava indo na casa dos barcos lá embaixo, na margem da propriedade, para verificar se a porta estava trancada. Só que ele não sabia o motivo que ele fazia isso. Não tinha nada além dos barcos. E ele simplesmente sentia uma vontade muito forte de ficar saindo da casa. Às vezes era madrugada. Ele acordava de madrugada e pensava assim: preciso olhar a casa dos barcos, eu preciso ver se tá trancada. Então ele descia tudo, ele saía. E, gente, era pleno inverno. Inverno, neve, um frio desgraçado. E o cara ia até a casa de barcos na ponta pra ver se tava trancada. Ele olhava, tava trancada e ele voltava pra casa. E ele disse que ele fazia isso tão automaticamente que ele nem se questionava o porquê que ele fazia isso. Ele só fazia. Foi retornando de uma dessas idas ao abrigo que ele viu pela primeira vez uma criatura parada do lado de dentro da janela do 2º andar. A noite estava congelante quando o Sr. Lutz sentiu que estava sendo observado e olhou para cima. Ele viu a pequena Missy na janela do quarto dela no 2º andar, olhando para ele. E atrás dela, em pé, estava uma criatura com corpo de homem e cabeça de porco, com olhos vermelhos encarando ele de volta. Ele gritou para a menina e correu para dentro da casa. Quando chegou no quarto, viu a pequena dormindo tranquila em sua cama. E numa dessas corridas que ele fez para poder ver, porque várias coisas aconteceram no quarto da Missy, tipo barulhos e tal, e teve uma vez que ele correu lá e entrou, a criança tava brincando na cama dela, e daí ela apontava. Na verdade, isso aconteceu com a senhora Lutz. Ela foi ver o que tinha acontecido no quarto da menina, encontrou a guria brincando na cama dela lá, e ela perguntou com quem que você tava conversando, que barulho foi esse? E daí a guria apontou pra cama, a cadeira de balanço que tava no quarto e falou: não, eu tô brincando com o Jody. E quando ela olhou pra cadeira, a cadeira tava balançando, tipo, bem de leve, mas não tinha ninguém lá. E no livro tem em detalhes todas essas experiências da família. Eu vou contar só algumas pra gente poder seguir com o clube. Até para não contar tudo que tem no livro, porque sempre o meu objetivo é fazer vocês ficarem curiosos para poder ler o livro, tá? Então eu vou contar um pouco das coisas que aconteceram só para poder explicar a situação e depois a gente segue. Valéria, obrigado pelo host. E aí, Valéria? Bem-vinda de volta. Dá coração nos comentários do YouTube. Agora eu expliquei direito. Devia ter a opção de dar cramunhãozinho. Tinha que ter cramuzinho. É, isso aí. Isso aí. Dá likezinho. Dá coraçãozinho.
Darkseid. Ai. E também é bom lembrar que esse livro, ele não foi publicado a primeira vez pela Darkseid. A Darkseid trouxe ele pro Brasil, mas essa história já é bem antiga e foi publicada com outro título lá nos Estados Unidos primeiro. Se não me engano, o primeiro título era O Horror em Amityville. Também do mesmo escritor, né? Seria a primeira vez que um livro me dá pesadelo. Quando a história não começa na Darkseid, então tem chance de ser boa. Caralho, seria rica comprar toda a Darkseid. Queria ser rica. Essa senhora deve ter dado uma travada a nível... Não, ela deve ter ficado, né? E tipo, essa foi uma das coisas que aconteceram. Mas uma coisa que eu não posso deixar de contar pra vocês é que ler o livro em si não foi uma experiência tão assustadora quanto eu achei que seria. Então, se vocês estão procurando um livro de terror que deixa vocês aflitos, algumas partes podem ser que deixe, mas ele é mais um relato que foi contado de uma maneira que não força você a ficar ansioso, sabe? Porque, por exemplo, a construção da história, ela pende... tipo assim, não adianta você ter uma história muito assustadora e não ter um jeito de contar ela que funcione pro leitor. O livro, ele é bem metódico em algumas partes e ele é bem detalhado em outras, só que a construção dele não conseguiu, pelo menos pra mim, sustentar um suspense ou sustentar uma tensão. Tipo, ele não conseguia construir esse caminho pra mim, sabe? Ele não, pra mim, não rolou. Um pouco disso é claro porque eu já conheci a história muito antes de ler o livro, porque é uma história super, né, já famosa, então ela é uma história já meio batida, só que tem muita coisa que não tem em outras obras, em outros filmes, tem muita coisa que tem aí no livro, que é inédito, mas eu acho que foi o jeito da escrita do cara que realmente não conseguiu me deixar presa ao suspense, aquela tensão. E por mais que você saiba o que vai acontecer, às vezes a construção do texto da pessoa consegue fazer com que você fique tenso igual. E não aconteceu comigo nesse livro. Eu até achei que o autor tentou fazer isso em algumas partes, mas não rolou. Quem sabe role com algum de vocês, né? Isso eu tô contando bem uma parte de uma experiência pessoal minha. Vasculhando os cômodos da casa para arrumar os novos móveis, a senhora Lutz encontrou um espaço vazio entre as tábuas do armário do porão. Ela chamou o marido e junto eles abriram a passagem. Escondido entre os vãos havia um pequeno quartinho todo pintado de vermelho, do chão ao teto. Uma brisa gelada saía de lá, mesmo não tendo aberturas para a corrente de ar. O casal não conseguiu entender qual era a função daquele espaço, e como se sentiram incomodados, decidiram colocar o armário no lugar e resolver o que fazer depois. Também teve o episódio da gosma verde escorrendo pelas paredes do segundo andar, teve o encanamento de todas as privadas da casa se tornarem pretos de uma hora para outra, e não importava o quanto o pessoal limpasse, ele não saía. E eles não conseguiram identificar o que eram essas coisas, nem essas manchas que apareceram e nem essas gosmas verdes do segundo andar. Porque se fosse alguma coisa identificável, tipo, ah, isso é fezes, ah, isso é uma cera de um não sei o que, eles não conseguiram identificar o que eram aquelas coisas. Elas simplesmente grudavam. A gosma, ela saía com facilidade, mas ela estava em todos os lugares, então eles tiveram que fazer um mutirão para limpar, envolvendo até as crianças. E as manchas pretas, elas saíram com muita dificuldade, muita. A senhora Lutz passava sentindo a presença de mais alguém na cozinha. Primeiro ela sentia um perfume feminino no ar, só que não era o dela. E esse cheiro vinha e ia do nada. Não era como se alguém estivesse esquecido algo ali.
Parecia que alguém aparecia do nada na cozinha, porque o cheiro ficava bem forte, mas também sumia do nada, porque também sumia muito rápido. Depois de um tempo, ela passou a sentir alguém se aproximar, tocando seus braços de forma delicada. Ela disse depois no depoimento que não se sentia exatamente ameaçada. Parecia que aquela pessoa estava tentando se comunicar com ela, mas que ela ficava tão apavorada que nem queria mais entrar na cozinha. E realmente pode ser que não necessariamente uma manifestação ruim aconteceu, mas pode ser uma manifestação neutra e isso já vai servir pra gente ficar completamente apavorado. Por exemplo, é uma coisa que a gente não para pra pensar, né? Tipo assim, eu senti um toque no meu braço e foi nitidamente um toque. Não foi um espasmo, não foi um formigamento, foi tipo, alguém tocou no meu braço. Eu não vou pensar, tipo, mas nem machucou, né? Então beleza, não é o demônio. Não, eu vou ficar atormentada porque eu tenho certeza que alguém encostou no meu braço. Então é mais ou menos isso que eu sentia na cozinha. Ela passava dias assim, ó, ela só entrava na cozinha, fazia as coisas rapidinho e saía. Ela não queria ficar. Da mesma forma que teve outros dias que ela só se sentia segura na cozinha. Então é bem complicado. Era uma mistura de sensações ali. Essa parada de sentir cheiro de perfume do nada acontecia direto quando eu morava pra fora. E aqui na cidade também aconteceu. Pois é, talvez algumas pessoas sejam mais sensitivas para cheiros, né? A Missy não parava de falar do seu novo amigo, e os meninos começaram a não querer mais ficar na sala dos brinquedos. Essa sala ficava no segundo andar, perto do quarto da Missy e da sala de costura. Existia alguma coisa muito errada naquele andar. A sala de costura ficava enchendo de moscas do nada, mesmo que eles estivessem em pleno inverno. As janelas se abriam do nada e a energia de lá conseguia deixar qualquer um se sentindo mal. A sala de brinquedos era o lugar favorito dos meninos desde que a família tinha se mudado, mas de um dia para o outro eles insistiam que não queriam mais brincar lá. Às vezes dizendo que era porque ela estava muito fria ou davam uma desconversada e iam brincar em outro lugar. Então não dá para saber exatamente o que aconteceu lá. E quando a família foi entrevistada, quase nenhuma pergunta foi direcionada às crianças, porque ninguém iria acreditar nelas, tipo, ninguém estava levando elas a sério. Então, nessa época, elas também não foram ouvidas e os meninos não queriam comentar nada de bizarro que estava acontecendo com eles. Provavelmente estavam muito assustados, né? Então, tiveram outras coisas, aconteceram outras coisas. Por exemplo, o Sr. Lutz, ele ficava escutando várias vezes uma banda militar tocando no primeiro andar durante a noite. Em algumas noites, ele simplesmente acordava e estava escutando uma banda militar tocando na sala lá embaixo. Aí toda vez que ele ia lá ver, não tinha nada. Só que teve noites que, quando ele chegava lá, ele via os móveis todos arrastados pro canto, como se fosse pra dar espaço para uma banda. Mas não tinha nada. Vale lembrar que ele era da Marinha. Pois é, aí é de se pensar. Isso foi uma memória dele? E daí a senhora Lutz, ela ficava tentando arrumar certos objetos nos lugares, porque eles tinham recém se mudado, né? E os objetos não insistiam em não ficar nesses lugares. Eles apareciam em outros e tinham alguns objetos que pareciam até ter criado vida e estavam assustando ela. E eles se sentiam perseguidos e observados 24 horas. E a coisa foi ficando cada vez mais feia. Tinha momentos até que eles levitavam durante o sono, ou eles tinham um episódio de sonambulismo, sendo que eles nunca tiveram isso até chegar nessa casa. Até que começaram esses outros acidentes que colocaram em risco a segurança da família. E foi aí que a coisa ficou um pouco mais séria. Os Lutz convidaram amigos médiums para visitar a casa. Eles apenas diziam que se sentiam mal e não queriam mais voltar ali. As levitações de sonambulismo, perfeito.
eles ficavam... Eles eram muito céticos, né? Então eles ficavam relutando em acreditar, mas quando aí chegou um ponto que eles não tinham mais justificativa, e eles cederam à ideia de convidar um amigo lá que tinha uma namorada que ela era médium. Então, ela chegou lá e basicamente se sentiu mal, apontou certas coisas ali, disse certas coisas que não teria como ela saber, e depois ela não quis mais voltar na casa. O padre que aparece muito no livro foi o primeiro a tentar benzer a casa da família, mas logo depois de fazer isso, começou a ficar doente e sempre tentava. Começou a ficar doente sempre que tentava entrar em contato com os Lutz. A sua febre A sua febre voltava e o deixava de cama. Ele até teve machucados na mão também. Tipo, pode ser que aquele bolhas na mão sejam produzidas por estresse, tipo, de se preocupar, mas ali sempre tem aquela crença de que alguma coisa estava tentando manter o padre afastado da casa. Coisas ruins aconteciam a todos que tentavam interferir na casa ou convencer os Lutz a saírem de lá. Até que 28 dias depois de se mudarem para a casa 112, os Lutz vestiram seus casacos, pegaram a chave do carro e saíram correndo da casa. Eles deixaram todos os pertences para trás e nunca mais quiseram colocar os pés lá. Como tava, eles deixaram. Bora então para as teorias do caso, hein? Existe uma discussão muito grande onde os que pensam mais cientificamente acusam os crentes de serem mente fechada, mas quando a galera da lógica descarta qualquer coisa sem pensar duas vezes, só porque a explicação ainda não é exata, isso não faz deles os mentes fechadas também? Lembrando que todas as descobertas científicas eram apenas especulações antes de serem provadas, sem contar que quando surge uma nova teoria, muitos acreditam nela sem nem ler as provas, apenas por saberem que vem de algum campo científico convencional. E quando eu digo convencional, eu estou falando daqueles que geralmente podem ser provados através de cálculos e outros métodos mais precisos ou mais conhecidos, né? E por mais que eles sejam precisos, se vocês pegarem a história de grandes cientistas, vocês vão ver que em algum momento da vida deles, alguém provou que eles não estavam totalmente certos. Em alguns dos casos, né? Ou que os cálculos poderiam não estar exatos, o próprio Einstein fez isso com os estudos de outros cientistas antes dele. E antes do Einstein provar que esses cientistas não estavam certos ou totalmente certos, todo mundo acreditava friamente nesses cientistas antigos. Por isso que eu gosto muito de mente aberta, porque realmente talvez aquilo ali ainda só não foi provado, né? Outra questão é que os eventos paranormais já é um campo estudado, com algumas teorias comprovadas e muitas outras não. O que pode nos ajudar é tentar identificar até que ponto certos eventos podem ter ocorrido e até onde pode ser exagero para alimentar uma história. E eu acredito que grande parte dessa descrença, do ceticismo que as pessoas têm com esses casos de assombração, seja influência dos filmes de terror. Porque os filmes, eles sempre tentam ficar cada vez mais assustadores. Porque eles querem surpreender as pessoas, né? Eles querem prender o público. Aí eles vão inventando aquelas histórias mirabolantes. E cada vez com monstros mais bizarros e mais assustadores. Até porque senão as pessoas vão assistir o filme e vão achar que foi fraco. Então muito desse ceticismo, dessa descrença sobre histórias de assombração é porque as pessoas não levam em consideração como pode ser uma real assombração. E elas já pensam diretamente naquela história de um filme que elas viram e tal. Se tratando do caso dos Lutz, eu tenho várias linhas de pensamento. Uma delas é de que as coisas paranormais realmente aconteceram, mas que não foram tudo isso que eles relataram no depoimento.
Como nós estamos acostumados com filmes sobre possessões demoníacas e maldições, se eles apenas dissessem o que aconteceu de verdade, as pessoas poderiam não levar a sério, por não acharem que foi tão ruim. Mas imagina, nos filmes, nós vemos os atores passando por coisas horríveis e no momento seguinte, eles agem como se estivesse tudo ok. Às vezes, às vezes são coisas traumáticas e mesmo assim eles continuam ali, firmes e heróicos. E assim, gente, eu sou uma pessoa que acredita em vida após a morte, em certas manifestações e tal, mas todo o resto que mostra essas possessões que deformam alguém ou que explodem coisas ou coisas um pouco mais forçadas, eu já não levo muito a sério. Só que se eu estiver sozinha em casa e um móvel que nunca balançou do nada cai no chão, tipo, ele nunca nem balançou. Nunca. Do nada, ele cai no chão. É óbvio que eu vou ficar com medo ou vou ter pelo menos aquela apreensão. É claro que eu vou deixar pra lá. A gente sempre, né, empurra pra debaixo do pano e acaba deixando pra lá. Mas se várias coisas começarem a acontecer em sequência, é óbvio que eu vou achar que tem algo errado. Mesmo que eu não atribua ao demônio. E é óbvio que eu vou ficar com medo. Né? E só isso, e só essas coisas de manifestações em sequência já seria o suficiente pra eu ligar pra alguém, pra eu chamar alguém pra vir, ou pra, enfim, pra eu entrar em contato com alguém pra pedir ajuda. Não precisaria nem ver um fantasma, só isso já iria me assustar. E olha que eu sou uma pessoa que não acredita muito nessas coisas, ou em todas essas coisas, até porque você pode achar que é um invasor e não um fantasma. Eu gostaria que o pós-vida fosse igual dos egípcios, porque se for você foi top show, volta pra zoeira na terra. Se for uma merda, então tem aquela coisinha do peso do coração também, né? Porque quando acontece algo que nós não podemos explicar, porque temos que crer que tem algo ali, fantasma. Aí que tá. A gente não tem que crer em nada, mas é uma coisa meio que automática. Por exemplo, se cai alguma coisa aqui e não tem, eu não consigo achar uma explicação lógica, eu não vou, tipo, pensar, meu Deus, foi um fantasma. Não, eu vou ficar pensando, qual a explicação? Ok, não tem explicação pra isso, beleza. Vida que segue, entendeu? Mas aquele medo, aquela pulguinha atrás da orelha, não que você vai acreditar que foi um fantasma, entendeu? Mas aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, o que causou aquilo? E se, como eu disse, se acontece uma vez, você... Ah, eu não sei o porquê, mas beleza. Agora, se várias coisas começam a acontecer e nenhuma delas tem explicação e elas começam a ficar... vão ficando mais fortes, não tem como você, em sã consciência, se abster de tudo. Entende? Eu acho que a nossa mente, ela consegue disfarçar até certo ponto. Eu acho que o máximo que uma pessoa, talvez o mais cético, chamaria algum amigo pra ver. Tipo, ah, eu não acho que é fantasma, mas você pode vir ver aqui. Porque eu quero que tenha uma testemunha pra isso também, sabe? Tipo assim, será que eu tô ficando louco? Vem cá ver. Olha pra mim, isso aqui é real. Nós agora, a gente já repassou o caso dos crimes, ok? Falei pipoquinha. Nós já repassamos os crimes do Defeu. Já relatamos as experiências, algumas dos Lutz, e agora nós estamos teorizando. Nós estamos teorizando sobre o que pode ter causado essas coisas. Pra quem não sabe, a gente faz Clube do Livro aqui sábado sim, sábado não. Sobre coisas variadas. Mas geralmente as pessoas escolhem algo de terror, né? Se os Lutz nos contassem que saíram da casa porque não aguentavam mais a pressão, que estavam apavorados com coisas inexplicáveis e que estavam com medo de isso voltar a machucá-los, provavelmente as pessoas iriam dizer que eles eram covardes e que nem era pra tanto. Aí que entra o trabalho de apimentar mais a narrativa, acrescentar pontos que são comuns entre casos de atividade demoníaca e relatar aparições horrendas. Pode ser que as visões sejam verdade também, mas acredito que teve todo um trabalho de deixar a história mais parecida com outros relatos famosos de possessão.
Uma coisa que o relato dos Warren falam, do casal Warren, é que tem muita semelhança entre o caso deles com outros casos de possessão. Mas é aquela coisa, né, gente? A... Meu Deus, ele mudou a cor e bugou meu cérebro. Então aqui eu defendo... Claro, essa é uma das conclusões que eu tentei chegar no caso, de que talvez a família realmente passou por coisas dentro daquela casa, manifestações e tal. Mas que talvez não foi tudo isso. Porque, gente, o caso que eles contam, as coisas que eles contam dentro do livro que aconteceram, são bem pesadinhas, sabe? São bem pontuais, bem fantasmagóricas e tal. E soa muito como os filmes de terror, do jeito que os caras fazem parecer pior do que é pra que venda. Então, por isso que eu acho que houve um trabalho aí de elaboração da história, do tipo assim, se eu contar pra galera que caiu uns objetos aqui na minha casa, eu fiquei com medo e fugi, a galera vai rir de mim. Apesar de que se eles estivessem na mesma situação que eu, provavelmente eles também iriam fugir. Só que como a galera tá acostumada com essas histórias fortes de terror, eles pensaram, poxa, eu vou tentar deixar a minha história muito pior do que ela realmente foi, pra que as pessoas me levem a sério. Lembra que eu comentei que tinha um ponto um dos pontos desse livro que fizeram com que eu acreditasse menos e menos na história dos Warren? As aparições são sexistas. E que sexismo é uma coisa humana, né? Então, tipo assim, até quando a gente vai ser assombrado, os fantasmas seriam? Não é algo forte, não é algo forte, é algo realmente, mas é um pontinho que me incomodou na história de levar realmente a sério o relato deles. Por exemplo, quando envolve alguma questão mais sexual, envolve a mulher. Nenhuma aparição, ou assombração, ou sensação, cheiro, sentimento, nada que acontece na casa vai para o lado mais sensual ou sexual quando envolve o George. Agora, quando envolve. Meu Deus, quase caí aqui. Agora, quando envolve a Kate, já vai para esse lado. E é uma mania do ser humano. É uma mania que a gente tem do ser humano de fazer com que as histórias pendam para esse lado quando envolve mulher. E daí eu comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha. Com algumas restos das coisas. E daí foram acontecendo outros pontinhos e tal. Mas eu achei meio esquisito essa parte. Pareceu que daí a história, a partir disso, teve a mãozinha humana. Sabe? A transformação humana ali dentro. Isso é mais história. Tipo assim, ó. Fantasma da mulher. Geralmente, quando os caras contam histórias de fantasmas sobre mulher, ela pega mais pelo lado assustador. É uma história mais assustadora, mais de susto, talvez jumpscare e tal. Agora, pra quando você vê quando envolve um fantasma mais homem, ou mais, né, mais pro lado masculino, são aparições mais agressivas. Tipo, eles têm que botar aquela pitada do feminino e do masculino até nas histórias de fantasmas, né? Isso não é uma coisa que me incomoda, porque é natural que quando alguém tá criando uma história, a gente sempre vai ser influenciado pelo nosso meio, sempre. Então é normal que as histórias também tenham essas coisas. Só que, como nesse caso desse livro, ele é um depoimento, entre aspas, verídico dos Lutz, quando começou a aparecer esse tipo de coisa, eu pensei, isso está muito engraçado. Isso está muito bizarro e tem algo errado aqui. Esse é o casal Warren, tá, gente? É o casal que a gente tava falando que foram um dos que participaram ali da investigação da casa. Mas como eu disse, eles não tiveram muita participação. Eles apenas foram lá, fizeram certas coisas e deram o parecer deles e foram embora. Eles não tiveram nenhuma investigação mais profunda que durou dias e tal. Foi realmente só uma aparição. Sobre
Foram eles os primeiros que comentaram que o relato dos Lutz era muito parecido com vários outros relatos de outros casos de assombração que eles tinham trabalhado. A Lorraine e o Ed Warren, eles são profissionais nesse campo e ele é um demonologista e ela é uma estudiosa do campo e médium. Então eles meio que trabalham juntos ali, né? E eles acreditam em tudo que os Lutz falaram. Só que eles citam como argumento vários aspectos que fecham com o que deveria ser uma aparição. Sabe? Tipo assim, qual é o padrão de uma aparição? Acontece isso, isso e isso. Porque eles são bem científicos. Eles realmente tentam comprovar muitas coisas. Então, baseado nesses critérios que os Lutz preencheram, eles avaliaram que é verdade. E depois também eles entrevistaram os Lutz, né? Mas eles também não foram lá, durante a investigação, eles não foram profundamente para ver o que pode ser que está acontecendo lá. Porque, na verdade, não foi nem os Lutz que chamaram ele lá. Foi uma emissora de TV que queria fazer um programa sobre a casa, que já tinha ficado bem famosa. E chamaram eles lá porque eles já eram bem conceituados nesse campo. Então eles queriam gravar os Warren fazendo as investigações dentro da casa. Então os Lutz não queriam nem mais saber da casa. Agora que veio essa ideia, será que eles criaram o fantasma do menino, que pode ser o John? Acho plausível eles terem pegado um membro da família e criado um fantasminha em cima da tragédia. Pois é, porque assim, ó, essa foto, tem aquela foto bem famosa de... Dizem que não teve adulteração na foto, mas pra variar nós não conseguimos a comprovação, né? De que tem um menininho que aparece numa escada. Tipo, claramente dá pra ver um rapaz nessa escada. E pelo depoimento do casal Lutz, tem uma hora que eles falam que a Missy tá brincando com o fantasma de um rapazinho. Meio que da mesma idade ali que ela. Pode ser que eles tenham forjado essa foto a partir desse depoimento deles. Pode ser que seja real. Não é só porque não foi comprovado que os caras podem estar mentindo. E a cunhada também viu ele. Naquela visita que ela foi lá na casa, né? É isso que é engraçado por causa que a maioria das provas que nós temos são baseadas no depoimento de pessoas. Só que isso é facilmente desacreditado, né? Por exemplo, eu posso escolher não acreditar em ninguém. Pode ter 20 pessoas falando pra mim que viram tal coisa. Se eu escolher que essas pessoas estão mentindo, eu fiz a minha cabeça, sabe? Eu tomei a minha decisão, então... É muito difícil comprovar esses casos, porque uma das únicas provas que são pessoas que viram e sentiram e, né? A gente não acredita? O que a gente vai fazer, então? Então, a partir desse convite que a emissora fez para os Warren, o casal foi para casa 112, depois que os Lutz já tinham fugido, e eles conversaram com a família longe da casa, porque os Lutz não queriam posar na casa. Então, eles foram sozinhos pra casa 112, só com a equipe que ia filmar lá e tal. Aí depois eles organizaram uma sessão mediúnica que tinham a participação de outros médiums. Tava ele, ela, um pessoal que tava operando câmeras e microfones, e mais essas duas pessoas, se não me engano, duas mulheres, médiums que estavam participando dessa sessão. Foi de noite lá na casa 112. Eles não conseguiram nenhum tipo de prova concreta durante a sessão. Até as pessoas começaram, o pessoal que queria, sei lá, que aparecesse um fantasma na câmera, tava achando que a sessão tinha sido um fiasco e que não serviu pra nada e tal. Só que a própria Lorraine explicou que eles não conseguiram terminar direito a sessão, porque a médium mais sensitiva que eles tinham simplesmente foi embora. Ela se recusou a permanecer na sessão, levantou e foi embora quando ela começou. A outra começou a passar mal, ficou lá, mas estava passando mal, não conseguia se concentrar direito por algum motivo.
E os microfones e câmeras, os caras que estavam manuseando os microfones e as câmeras, eles começaram a se sentir enjoados. Eles tiveram que acabar parando a sessão porque a galera da equipe estava se sentindo mal e a médium mais sensitiva tinha vazado porque não queria ficar ali dentro. Então, esse foi um dos motivos que a Lorraine falou, por isso que eles não conseguiram gravar nada ou pegar nada, porque os poucos sons que pegaram foi no início e depois tiveram que ir embora. Essa afirmação dos Warren de que os depoimentos são fiéis aos casos reais pode não servir como prova, porque até naquela época era fácil pesquisar e descobrir essas coisas. Não acho que os Warren e os Lutz estejam mentindo, mas o que eu acho é que... Mas o que eu acho que aconteceu aqui foi que os Lutz queriam ser ouvidos e exageraram como podiam. Talvez até pensando em vender a história depois. E os Warren fizeram o trabalho deles. Foram até a casa, afirmaram que sim, tinha fantasmas e possivelmente outras forças agindo lá, mas que não conseguiram recolher provas por causa desse episódio com a equipe de filmagem e os médios envolvidos. E realmente, essa foi o único envolvimento, pelo menos até o momento do lançamento do livro, né? Esse foi o único envolvimento dos Warren na investigação. Então, não sei se eles chegaram a voltar lá ou comentaram a respeito, por causa que esse caso ficou extremamente famoso. Quase todas as palestras que os Warren davam depois, as primeiras perguntas que as pessoas faziam eram sobre MTV. Só que eles tinham respostas limitadas pra dar, né? E eles falavam, uma coisa que eles falavam bastante é que sim, a casa é assombrada, com toda certeza, e que existem espíritos de pessoas que morreram lá, mas que também há alguma outra coisa lá, uma tal de entidade ou alguma coisa que seja disforme. Mas que, como eles não se aprofundaram, ficou por isso mesmo. Quem era a Jodie? Aí que tá. Eu acho que era o Jodie. E o Jodie provavelmente era o apelido que essa entidade, que a Missy deu pra essa entidade, ou que a entidade contou pra Missy. Né? E aquele lance do cara ter escrito o livro meio que na charlatanice. Como ficou esse papo? Aí que tá, nós vamos falar agora disso também. E tem essa teoria, né? Tem a teoria de que os Lutz entraram aí na casa sem saber nada e foram vítimas da situação, mas que eles foram pra lá já sabendo o que rolou e depois saíram correndo justo pra dar respaldo a esse livro que eles iriam lançar junto com o Jay. Então, assim, né? Altas teorias ainda. A casa ainda existe, sim. No final eu vou falar pra vocês o que aconteceu com ela. Mas vamos voltar aqui pra gente poder dar seguimento e chegar nesses assuntos aí. É no sexo. Por que a entidade tem que ser masculino e feminino? Não é mesmo? Uma coisa que eu achei muito estranha durante a leitura foi a passividade da Kate em relação aos filhos dela. E isso foi uma das coisas que me fez acreditar ainda mais que naquela teoria que eu falei pra vocês de que talvez coisas aconteceram, mas que eles exageraram na história. Por quê? A Kate foi descrita como uma mãe super zelosa e grudada nos filhos. Então, esse era o perfil dela. Tipo, esse perfil foi traçado conforme pessoas que conviviam com ela falaram e como ela mesma dizia que ela agia. Então, ela era muito zelosa, muito com os filhos dela. E pra alguém assim, deixar os filhos continuarem numa casa perigosa não faz sentido. Olha, ela pode não acreditar em fantasma, assombração e tal, mas no momento que ela vê que as crianças dela estão em perigo, não importaria o motivo, ela teria pegado as crianças e saído de lá na hora. Depois que realmente ficou séria a situação. E que as crianças estavam se machucando.
A maior desculpa que eles davam pra continuar ali é que eles não tinham condições de mudar de casa, porque eles realmente tinham acabado de comprar aquela casa, né? E de que ainda tinha muito trabalho pra fazer ali por causa da mudança. Só que eles tinham parentes que moravam em torno, não muito longe de Amityville, né? Eles poderiam pelo menos deixar as crianças nas casas deles. Até tem um momento em que a mãe da Kate vai visitar a casa e fala que não gosta da casa e que não se sente bem lá também e tal. Se as crianças estavam realmente em tanto perigo, por que ela não deixou as crianças na casa da mãe? Até a própria mãe tinha falado pro George que era pra eles irem lá pra casa dela. A mãe da Kate falou pro George em certo momento, que ela achava que realmente estava acontecendo coisas estranhas e até convidou, falou que a Kate poderia, né, ela e a família dela poderiam ir pra casa da mãe dela. E eles decidiram que eles não iriam sair. E eu acho que tudo bem os pais quererem ficar ali pra organizar coisa e tal, porque não acreditam. Agora você vê que seus filhos estão em perigo e você não faz nada, sendo que você pode deixar eles na casa de parentes, porque a situação tava bruta já. Isso que acho estranho. Se hoje ninguém ia morar em uma casa com essa tragédia, imagina antigamente, onde as pessoas eram crentes fervorosas. Pois é, o caso dos Lutz, eles eram bem céticos. Mas como eu disse, não importa se ela acreditava ou não que era fantasma, demônio ou, sei lá, bandido que tava fazendo isso. Não importa. A partir do momento que tu tá ferindo o filho da pessoa e justo pela Kate ter essa personalidade super zelosa e meio grudenta com os filhos, não faz sentido ela ter deixado isso acontecer, ter deixado chegar no ponto que chegou. Teve até um momento em que um dos filhos dela machucou feio a mão. Teve que ir pro hospital, levar ponto e tal. E outras coisas começaram a colocar em risco a vida das crianças lá e a segurança das crianças na casa. E a própria garotinha, a Missy, ela ficava falando que a entidade estava seguindo ela e ficava falando que a entidade dizia pra ela que ela jamais iria sair dali. Que eles iam brincar juntos para sempre. E baseado justamente nesse perfil da Kate, eu acho que, tipo, se metade das coisas realmente tivessem acontecido da forma que eles falaram, ela teria pego os filhos dela e ido para outro estado já. Mas não, eles estavam ali com as crianças até o último dia. Eu achei muito esquisito esse ponto na história. Tem o pessoal que acha que tudo é mentira. Que eles realmente sabiam dos crimes antes de irem pra lá. E queriam tentar ganhar dinheiro com toda aquela cena, né? Fazendo toda aquela cena. Até porque o George admitiu que na época ele tava com problemas financeiros na empresa. Então esse é um ponto, né? Que pode realmente justificar toda essa cena. E também tem o pessoal que acha que tudo é verdade, sem tirar nem pôr. Que a casa tá endemoniada e que os Lutz eram vítimas e conseguiram fugir. Mas eles benziam a casa quando eles chegaram. E não adiantou nada, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de história que a gente vê muito em filme de terror, né? Que o demônio é sempre muito mais forte de qualquer outra coisa. Por exemplo, se for pra seguir uma crença, se existe esse tal o demônio e tal, por que não existiria a parte boa também? Cadê os anjos pra ajudar os pessoal? Por que sempre o demônio é muito mais forte? E nem o demônio, qualquer espiritinho. Gente, é incrível. Qualquer espírito um pouquinho negativo, um pouco mais pro lado do mal, ele já é mais forte que uma igreja inteira. Eu não consigo entender essa... Eu não consigo entender essa lógica. Talvez faltou apenas os pais cuidar melhor das crianças, não deixar brincando sozinha. É que aconteceu muita coisa bizarra. É que tu teria que ler o livro pra ver muitas outras coisas. Não só acontecia com as crianças e não só quando elas estavam sozinhas. Tipo, aconteceu coisas com, por exemplo, a Kate e com as crianças quando elas estavam juntas. Então, tipo assim,
não era só as crianças contando, o casal viu muita coisa, sabe? Todo filme de exorcismo, nenhum exorcismo dá certo. Dá uma raiva isso, né? Senão as igrejas estariam vazias. A satanizadeira confirmada. Mas na verdade, eu tô perguntando por que nos filmes nenhum padre consegue vencer nada. Poxa. Porque as pessoas são pecaminosas, então o diabo está favorecido na batalha. Não, beleza, tá favorecido. Mas o que eu quero dizer é que qualquer espírito, qualquer for, a gente não tá nem falando de demônios fortes, entendeu? Nós estamos falando de o espiritinho do João, que ele sonegava imposto. Aí ele morreu e virou um espírito um pouquinho negativo, porque ele sonegava imposto, entendeu? Pecado, sei lá, tô inventando. Aí, só que quando ele morrer, ele vai virar um demônio tão forte que nem o Papa vai conseguir exorcizar. Porque ele sonegava imposto. Temos que ler. Os padres não vencem porque eles têm dúvidas que são capazes. Mas todos os padres do mundo? Sim, geralmente tem sempre a história do vamos falar o nome do bicho que ele vai embora. Aí tudo parece bem, até que no final do filme, onde ele volta e mata geral. Você tem que descobrir o nome do bicho para ter poder contra ele. E ele tá lá rindo. Sim, com certeza só isso vai me derrotar. É isso mesmo, não pagou o dízimo, vai virar demônio. Deve ser. Deve ser isso que a galera quer ensinar com os filmes, porque não sei, gente. A história de que a casa foi construída em um cemitério indígena já foi desmentida. Mas o que pode sim ser verdade é que alguma das primeiras famílias que moraram na casa pode ter se envolvido com rituais. Aquele quartinho vermelho é muito estranho e nem aparece nas plantas, sendo que tem uma corrente de ar e um cheiro que ninguém consegue explicar. Só que esse quartinho também pode ser um dos esconderijos que a família DeFeo usava para guardar dinheiro. Ronald DeFeo era bem materialista e costumava esconder dinheiro pela casa porque não confiava muito em bancos. Alguém pode ter encontrado o dinheiro depois que Joseph matou a família, ou o próprio Joseph pode ter tirado de lá. E é complicado saber o porquê que é aquele quartinho vermelho, porque como ele não aparece nas plantas, ele simplesmente apareceu lá. Tipo, ele foi construído por alguém, então não dá pra saber se aquele quarto foi construído antes dos DeFeo para algum outro, talvez algum outro objetivo que faziam lá dentro. E depois o Ronald só achou aquele lugar e começou a guardar o dinheiro dele lá dentro. Ou se foi construído pelo próprio Ronald quando eles se mudaram pra lá. Então, assim, é meio... Sem planta, não tem como comprovar quando que surgiu. Lembra aquela coisa que eu comentei de que o Lutz, o senhor Lutz, né? O George, ele passava indo pra casa de barcos tentar do nada ver se tava tudo trancado. E ele não sabia o porquê ele fazia isso. Uma das coisas que o George falou depois do depoimento dele foi que talvez lá era um dos lugares onde esse Ronald escondia o dinheiro da família. E como esse cara ele é super apegado ao dinheiro e super materialista, pode ser que ele estivesse o tempo todo incentivando o cara a ir lá para verificar se as portas ainda estavam fechadas. Sendo que eles já tinham verificado a casa inteira, não tinha dinheiro nenhum. Mas, por exemplo, às vezes pode ser que aquele fantasma esteja preso naquele looping, né? Tipo, quando a pessoa morre e ela é muito apegada às coisas materiais, aí fica voltando pra ver se alguém mexeu, ou, né, fica incentivando as pessoas a cuidarem daquilo ali, ou não deixa as pessoas chegar perto. Então o George acha que era isso que tava fazendo com que o cara fosse lá o tempo todo pra olhar os barcos. O George não era pai biológico das crianças. Quando Kate se casou com ele, trouxe os 3 filhos do primeiro casamento. Mas, segundo o casal, isso não foi nenhum obstáculo no relacionamento do padrasto com as crianças. Kate contou que George gostava muito dos novos filhos e só passou a se irritar com eles quando todos foram morar em Amityville. Então, quase 40 anos depois dos acontecimentos na casa, Daniel Lutz decide quebrar o silêncio. Ele era o mais velho das crianças, com apenas 9 anos. No documentário Meu Horror em Amityville,
Ele diz que não tinha uma relação tão boa assim com o padrasto e que na época eles só iam levando. Ele também falou das experiências que teve na casa 112. Abre aspas. Em um dos primeiros dias na casa, eu entrei na sala de brinquedos e vi centenas de moscas. A janela estava fechada e estava muito frio. Não fazia sentido. Eu peguei um jornal e comecei a matar elas. Quando terminei, fui buscar a minha mãe para olhar. Quando voltamos para o quarto, não tinha nada. Nem as moscas e nem o jornal que eu usei. Daniel disse que ele e seus irmãos não sabiam nada sobre a casa e que a mãe apenas comentou algo quando a mudança já estava pronta e as crianças entraram lá pela primeira vez. Abre aspas. Ela disse que alguém tinha sido assassinado ali, mas que não era pra gente se preocupar. Então, os meninos, eles sabiam que tinha algo muito ruim tinha acontecido ali, mas eles não sabiam exatamente o que. E isso explica o porquê eles estavam tentando chamar um guri que eles conheceram ali na rua mesmo para brincar com eles, mas esse menino não queria ir de jeito nenhum para a sala de brinquedos do segundo andar. O máximo que esse vizinho deles fazia é entrar pela porta da frente e ficar brincando ali no chão mesmo. O guri se recusava a subir mais na casa. Talvez alguém contou alguma coisa para ele, né? O que aconteceu ali. Talvez ele é sensitivo. Vai saber. Foi com esse novo depoimento de Daniel e do seu irmão Christopher que uma nova teoria surgiu. Daniel contou que o padrasto George estava envolvido com rituais de magia e que ele tinha muito interesse nessas coisas e que possivelmente ele quem trouxe a entidade para casa. Essa versão, ela faz um pouco de sentido porque explica o porquê que os Lutz demoraram tanto para sair de lá se as coisas estavam tão feias. O George podia ter aproveitado os rumores de que a casa era assombrada pelos Defeu para tentar summonar algo lá dentro, se ele fosse realmente um entusiasta dessas magias, do ocultismo, né? Isso também explica o porquê que as assombrações praticamente pararam depois que os Lutz saíram da casa. Elas praticamente pararam depois que eles fugiram. George era ocultista segundo o depoimento do Daniel. Nunca acharam nenhum item de ocultismo na casa do George. Então, assim, segundo o Daniel e o Christopher. Daniel não dá muitos detalhes, mas afirma que também passou por outras experiências paranormais depois que sua família abandonou Amityville. Uma das crenças é que a entidade segue a pessoa que a convocou. Talvez por isso a nova família que está morando hoje na casa 112 confirma que nunca viram ou sentiram nada. Quando tinha apenas 15 anos, o Daniel fugiu de casa e só fez as pazes com a mãe alguns anos depois. E é aí que o bicho pega, gente. Porque o Daniel pode ter fugido de casa porque tudo que ele falou sobre o Jorge e os rituais seja verdade. Talvez ele não aguentou viver naquela situação. Mas, por outro lado, o Daniel pode ter fugido porque ele brigava demais com o padrasto dele. E agora inventou toda essa história do ocultismo para se vingar do Jorge. O depoimento dele foi confirmado pelo irmão Christopher, mas nada impede que eles estejam juntos nisso. Isso, casa 112 da Ocean Avenue. Amityville é uma vilazinha, é tipo um setor, tipo meio que seria para nós o que é um bairro. A Missy nem deve lembrar desses fatos. A Missy não é citada nesses depoimentos que eu peguei. Talvez ela tenha dado outro depoimento que eu não encontrei, mas eu foquei mais nesse do Daniel porque ele ajudou na produção de um documentário sobre essa parte da vida dele e foi ele que abriu essa teoria para que o George talvez fosse entusiasta do ocultismo, sabe? Você chegou a procurar no Google Maps? Na verdade, eu só procurei num outro site que mostrava a evolução da casa, mas se vocês quiserem, eu posso tentar procurar aqui com vocês. Esse é um daqueles casos super complicados, complexos e cheios de pontas soltas,
por isso que ele ainda faz sucesso até hoje. Porque tem gente que tenta desvendar ele até hoje, né? O que o atual Daniel fala sobre a parte final, na qual seria o motivo deles terem saído de casa. Eles terem saído da casa, ele confirma que foi sim por causa de entidades e coisas paranormais. Ele não chega a desmentir nenhum depoimento dos pais em relação às coisas que aconteceram dentro da casa e os motivos deles fugirem. Ele não desmente os pais, mas ele só confronta que o responsável pelas essas coisas provavelmente é o George, entende? Ele não chega, ele realmente diz que viu tudo, que participou de tudo, mas ele não chega a desmentir nada. Bora! Ninguém sabe como ou por que Joseph DeFeo matou a sua família, onde foi parar o dinheiro dos DeFeo ou se mais alguém estava envolvido. Não conseguiram explicar os fenômenos da casa 112, e nem se a família Lutz planejou tudo desde o início. Os Lutz podem ser os grandes arquitetos dessa história, como podem ter simplesmente embarcado nela no meio quando viram que poderiam ganhar algum dinheiro ou fama. Mas também podem ser totalmente inocentes, vítimas de uma situação horrível. E Daniel pode estar usando tudo isso hoje para se vingar do padrasto, ou também pode estar falando a verdade sobre ter sido George que invocou coisas para dentro da casa. A casa 112 da Ocean Avenue já trocou de dono algumas vezes durante todos esses anos. A última venda que tivemos notícia foi para uma família que pagou $850 mil pela propriedade. Comparando os preços de venda anteriores, a casa em Amityville vem perdendo valor a cada venda. Isso pode ser fruto da desvalorização do terreno? Ou será que os donos sempre estão com pressa para vender o imóvel? A partir daqui, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Eu acompanhei algumas vendas da casa, né? Tipo, nas épocas que elas foram vendidas. E depois que ela ficou famosa, muito famosa e tal, ela passou de $1 milhão, muito mais. Só que a cada vez que ela ia trocando de dono, o dono fazia um preço pelo menos $100 mil a menos. E não faz muito sentido pela área que a casa tá. Tipo, ela não iria desvalorizar tão rápido naquela área que ela tá, né? Eu sei que mudaram o layout da frente da casa pra não chamar muita atenção. Deixa eu tacar no Google, vamos ver se a gente acha. Ó lá. Ocean Avenue em Nova York, em Amityville. Essa aqui? Eu acho que é essa aqui. Cadê? Será que a gente consegue achar um númerozinho? Eu acho que é essa aqui, porque ela era uma que tinha uma entrada assim. Pra cá ele não vai, ó. Se ali pra baixo tiver uma casinha de barco, ó, provavelmente é lá. Se a gente sair do mapa, mas voltar um pouquinho, será que a gente consegue ver o rio? Eu acho que é essa casa aqui, hein? Ó, pela foto aqui do lado é essa casa aqui. E eles deram uma baita uma reformulada pra poder fazer com que os curiosos parassem de encher o saco. No final do ano passado eu vi que tava pra vender ela. Venderam de novo, Jesus. A chaminé do centro telhado, a janelas, a varanda, a janela é essa. É, aqui é a sacadinha, ó. Realmente é a mesma sacadinha. Eu só queria... Como é que eu faço pra me afastar?
Ah, aqui, ó. Olha aqui o mapa. Ocean Avenue. Olha o rio aqui. Bem aqui mesmo, ó. O rio. Ó. Pi. O rio atrás. Será que a gente consegue ver o rio? Achar o outro lado dela aqui também. Aqui, ó. Ficou bonita, né? Olha lá ela, ó. E na história tinha um bar que ficava próximo. Talvez o bar não exista mais, né? Ó, tem um parque ali. Ah, mas aqui tem uma rua principal. Provavelmente os bares ficam aqui também. Se eu clicar aqui, será que a gente consegue... Será que a gente consegue coronavírus? Quê? Olhar atrás da casa? Ó, isso aqui é a doca dos barquinhos, ó. Doca de barquinho. Se eu tascar esse bagulho aqui, consigo olhar atrás? Ah, eu acho que é ali, ó. Lá, ó. Não, acho que é essa aqui, ó. Ó, a casa de barquinho. Pra cá. Aham, ali ela, ó. Casa do barquinho. Famosa casa do barquinho. Imagina para as pessoas que moram ao redor como deve ser. Eu acho que, tipo, depois de um tempo deve acostumar. Essa área aqui é uma área muito bem conceituada, assim, de imóveis bonitos e que não desvaloriza rápido, sabe? Isso segundo a informação dos corretores da casa, né? E nem eles querem dizer o porquê que essa casa vem sendo desvalorizada a cada venda. Ah lá, a varanda desse lado, ó, a portinha aqui, a varanda aqui, ó. Então aqui, ó, se aqui é a varanda, provavelmente aqui é o quarto da Missy ou o quarto de costura. Quando foi isso? O primeiro caso foi em 74. Aí o cara foi em 1974. Aí o Joseph foi condenado em 75. E se não me engano, em 76, os Lutz já estavam indo morar lá. Eu lembro que foi um ano depois Foi um ano depois do caso dos Defeu, os Lutz estavam morando lá. Falando dos filmes, eu tinha dito que foram feitos mais de 20 filmes, né? Sobre o caso dos Defeu ou sobre a história dos Lutz. O primeiro filme sobre isso foi lançado em 1979, apenas 4 anos depois da condenação de Joseph Defeu. O filme se chama The Amityville Horror e foi dirigido por Stuart Rosenberg. Este filme aqui, ó. Esse aqui é um dos que eu recomendo porque eu não assisti ainda, tá? Ou se eu assisti faz muito tempo, porque eu realmente não me lembro. Mas pela classificação, pelos índices que deram, na nota que deram pro filme, é bom. Mas foi o primeiro, então assim, não vão esperando grandes efeitos, né? Esse filme aí, ele retrata a história dos Lutz e foi baseado inteiramente no livro do Jay. Então, a história desse livro aqui é o que virou esse filme. O filme não foi muito bem recebido pela crítica, mas acabou sendo indicado ao Oscar de melhor trilha sonora. Eu não achei um filme que tenha sido considerado uma obra de arte em relação a esses casos, mas tem alguns que não são tão ruins, né? Mas então esse é Bugman, esse é um que dá pra tentar assistir. Esse foi o primeiro. Se tu botar no Google The MTV Horror 1979, tu acha esse aqui. Agora,
eu vou passar, como é muito filme, eu vou passar pro último filme que foi lançado sobre, ok? Abro. 6. Estamos aqui na Então, dia 7, hoje é dia 7 de novembro de 2016. Estamos aqui na pequenina cidade de Amityville. Na verdade é uma vila, né? Porque é bem pequena. Olha aqui a lateral da casa. Que bonita. Mas é a lateral que ficou mais famosa foi essa aqui. Tá ligado Todo que mundo isso acha é que a frente, mas proibido, não é. tá? É o lado, a entrada Isso é por aqui ali, é algumas considerado perseguição, viu? A casa ficou Não famosa façam isso. pelo livro e pelos filmes Horror em Amityville, Amityville Horror. É muito bonita a casa, eu tô apaixonado por ela. Tá, É um dia com bem certeza, bonito aqui, entra lá. o céu bem azul, tá vendo? Céu azul, Combina com a legal. grama bem verde e tal. Grama verde, anotado. A casa foi construída em 1927 e ficou famosa em 1974, depois que um cara de 23 anos chamado Ronald DeFeo Jr. matou o pai, a mãe e os 4 irmãos enquanto eles dormiam. Todos os corpos foram encontrados de cabeça para baixo na cama, nas respectivas camas. E a defesa do Ronald alegou insanidade porque ele dizia o tempo todo que vozes dentro da casa o fizeram matar todo mundo. A casa então foi vendida por uma pechincha para George Esse cara tá numa e Kathy scooter? Lutz, Tá que andando se com mudaram uma para cá com scooter? seus 3 filhos pequenos e saíram fugidos, corridos depois de um mês, dizendo que a casa tinha espíritos malignos e que Ó, eles sentiam cheiro. esse cara agora, ele já tá na lateral da casa. Se as pessoas dessa casa tiverem uma arma e quiserem sair e dar um tiro nele, elas podem. Tipo, legalmente. Cheiros estranhos, portas batiam, Não façam acontecimentos isso. inexplicáveis. Não façam isso lá. Um padre que foi chamado para benzer a casa teria levado um tapa de uma mão imaginária e ouviu uma voz gritar "Get out!". Aqui é a entrada oficial da casa, né? Vamos, sai daí. Tem 5 quartos, 3 banheiros e espaço para 2 carros na garagem. O número que você aqui vê é 108, mas o original da casa mudaram o era número. 112. É verdade. E para tentar fugir da coisa dos crimes, né, da violência, Tipo, eles mudaram o número da casa pra tentar fugir desses trollzinhos que ficam fazendo exatamente o que esse cara tá fazendo aqui. Só que se você bota no Google e bota no Street View 112, vai direto pra essa casa aqui. Então, assim, né? O Google ajuda, né? Essa casa não ser alugada e comprada dá pra entender. Mas e as casas vizinhas, tem gente morando, quem moraria? Na real, essa casa foi sempre alugada, Bug. Essa casa nunca ficou muito tempo sem gente. Aí que tá. E a vizinhança inteira é tranquila, não aconteceu nada. Tem gente morando em todas as casas. Essa casa ficou quase um ano sem ninguém por causa dos trâmites da papelada que tinha que tirar do nome do Joseph DeFeo, que tava na prisão, né? Então tinham que tirar do nome dele para poder botar no nome dos Lutz ou no nome dos novos compradores. Então, tipo, teve esse tempo sem ninguém morando, mas foi só por burocracia, porque a casa é muito boa e ela é num local muito bom. Então, tipo assim, não é uma casa afastada que ninguém iria morar, sabe? Ela era bem concorrida até. No Principalmente por posterior causa do pediu para valor, mudar né? para 108, e é o que está até hoje. A casa foi vendida em 2010 para a atual dona por $950 mil. Esse vídeo aqui tá atrasado. Já foi revendido por bem menos valor, E agora né? em 2016 ela colocou a venda de novo por $850 mil. E já foi A vendido. rua é muito bucólica, muito calma, chama Ocean Avenue. Aqui os fundos da casa. Tem aquela boathouse famosa que aparece no filme também. Barquinho. Só que no filme parece que é bem longe a boathouse, né? Parece que tem mas na verdade é muito Parece pertinho, que tu tá tem que vendo? descer um Muito pertinho, são poucos barranco pra passos até a chegar até, né? boathouse. O canil tá aqui. No livro, tem um canil que, tipo, dá a impressão que fica aqui, sabe, do lado. E daí é onde o cachorrinho das pessoas fica aqui. Eu acho que é Harry o nome do cachorro, se não me engano, eu não me lembro direito. Mas ele ficava aqui e ficava latindo enlouquecido pra esses lugares aqui.
E ali tem aquelas cadeirinhas de madeira características que ficam na beira do... né? Aqui, ó. Maluco, alguém vai te dar um tiro, sério aí. Cara, isso é muito errado. Eu morei nessa casa só pra quando alguém perguntasse. Essa rua chama Ocean Avenue. Cara, minha vida tá de cabeça pra baixo. Meu Deus. Elas dão pra um pequeno rio lá no fundo, tá vendo? Então todo mundo pode ter um barco, Harry, um pequeno barco, um iatezinho e tudo. E esse rio desemboca no mar. Então, né? Então aqui a casa é muito famosa. Infelizmente não dá pra entrar lá, porque eu queria focalizar aqui esse lado da fachada, né? Esse lado aqui da casa. Mas é isso aí, ele fica, ó. Ele fica dando a volta na casa. Mas bora voltar pro nosso clube, porque tem que terminar isso aqui. Bora, 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 bora. Mas muito bom, muito bom. Ó, então esse é o último filme que foi lançado sobre isso, tá? Já o último filme foi lançado em 2018, intitulado Os Assassinatos em Amityville. Esse filme foca nos crimes cometidos pelo Joseph e em como era a vida da família DeFeo antes da tragédia. Ele não foi bem recebido nem pelo público e nem pela crítica, e a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. O pessoal costuma achar que o último filme sobre o assunto foi aquele lá de 2005 que tem o Ryan Reynolds, esse cara aí. Mas teve então esse filme de 2018 que muita gente nem sabe o que aconteceu. E ele não foca na família dos Lutz. Isso, Ryan Reynolds. Ele não foca na história dos Lutz, ele foca na história dos DeFeo que vem antes. Mas aí, gente, considerações finais. O que vocês acharam do caso? Acham que vale a pena ler o livro, procurar mais, ou acho que tá bom? Você trouxe muita informação importante, ainda bem que ele antes. É, aí que tá. Quando tem muita informação no livro só, eu tento focar só no livro. Mas quando eu não quero contar tudo que rola no livro, ou que, tipo, eu quero outros pontos de vista, aí eu vou juntando informação, sabe? Mas realmente, quem quer saber tudo o que aconteceu com os Lutz desde o dia 1 até o dia 28 que eles fugiram, é só conseguir esse livro. E depois eu quero saber o que vocês acharam. Mas de qualquer forma, Bug, provavelmente esse clube vai pro YouTube também. Exclamação YouTube. Tem bastante conteúdo lá também, tá, gente? Em algum momento ele vai pro YouTube. Tá? Gente, obrigado por acompanhar. Beleza? Mais um Clube do Livro fechado com sucesso. Amanhã vamos tentar fazer o nosso Cine Sótão. Muito obrigado por acompanharem, viu? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Falou!